Vamos que vamos, meu povo. Estamos continuando aí nossa matemática brincadeira de criança. Iniciando aí o estudo da matemática financeira, né? A gente vai iniciar a matemática financeira com um tópico bem básico, o início, que é falar de juros simples. Depois a gente vai avançar para ver coisa mais interessante, que é a parte de juros compostos. Mas vamos começar com feijão com arroz, né? A brincadeira de criança. Juros simples, vamos entender o conceito e depois fazer alguns exemplos, que vai ficar mais legal a brincadeira. Então eu já coloquei aqui juros simples, coloquei 3 conceitos aqui relacionados a juros simples. Vamos entender cada um deles, para a gente depois fazer a diferença do juros simples para o composto, né? Então, ó, juros simples, meu povo, para a gente entender, eu já coloquei aqui, ó, rendimentos constantes. Ou seja, no regime de capitalização de juros simples, vamos ter sempre rendimentos constantes. Mas o que quer dizer isso? Eu vou colocar um exemplo aqui. Imagine que você está lá no banco. Imagine que um banco, você vai no banco e aplica lá, colocar um C de capital. Você aplica R$100. Você chegou lá na sua conta, Caixa Econômica. Você fez um depósito lá de R$100. Supondo que é a Caixa Econômica, supondo que tem uma taxa lá de rendimento de 10% ao mês. Tudo hipótese, pessoal. Não é nada disso. E supondo lá que seja um regime de juro simples, né? Então, imagina que você chegou lá na caixa, depositou R$100, a taxa lá cobrada da caixa é de 10% ao mês. Se a Caixa Econômica utilizasse um regime de juros simples, como é que funcionaria quando você aplicou esses R$100? Imagina a linha do tempo aqui, ó. Você pegou R$100 aqui, no tempo zero, aí vou colocar alguns pontos aqui. Aqui no 2, 3. Aqui os períodos. Passou um mês, 2 meses, 3 meses. Como é que fica aí? Se for juros simples, rendimento constante significa que vai ser sempre o mesmo rendimento. Esse rendimento a gente vai ver que é a mesma coisa que juros. Como é que eu calculo os juros então? É só calcular, pessoal, 10% de 100. Como é que fica isso aí? 10% de 100, só para relembrar, porcentagem. Esse 10% de 100 é 10 vezes 100 dividido por 100, né? Porcentagemzinha lá, para ficar até mais bonito. Só para relembrar os conceitos, né? Para ficar mais interessante. A gente está assim, né? 10% de 100. Aí a gente sempre, o 100, 10%, né? É uma divisão por 100. E o dia a gente trabalha como se fosse o vezes, né? Então fica assim. Aí posso cortar os zeros aqui, né? Aí fica apenas 10, né? Brincadeira de criança. Então, significa que passado um mês, como é 10% ao mês, passou um mês, vai me render de juros R$10, beleza? Passado um mês, me rendeu R$10 de juros. Ou seja, se eu chegar lá após um mês na caixa e passar meu cartão e tirar um saldo, vai estar aqui, vai aparecer na tela lá o saldo de R$110. Quando eu vou para o segundo mês, o que é que vai acontecer? Pelo fato de ser juros simples, esse rendimento aqui, essa taxa de juros aqui, esse rendimento vai ser sempre o mesmo, sempre constante. Por isso que eu coloquei, ó, rendimento constante. Passou, ó, um mês, rendeu R$10 de juros. Passou outro mês, R$10. Mais um mês. A cada mês vai sempre render apenas R$10. E aí aqui vai, se fosse para o quarto, vai me render 10. Por isso que a gente chama de rendimentos constantes, diferentemente do que vai ver de juros compostos. Já antecipando, para a gente vai ver juros compostos com detalhe. Mas em juros compostos eu calculei, por exemplo, aqui eu calculei 10% de 100, que foi o valor que eu apliquei. Se fosse juros compostos, quando eu vou para o segundo mês aqui, eu não aplicaria em relação a esse capital inicial. A gente vai aplicar em relação a esse 110. Quando eu for para o outro, eu vou aplicar. Aqui vai me render, né? Ó, deixa eu colocar de azul aqui. Aqui, ó, 110. Aí aumentou R$10. Aqui fica 120, né? Aqui 120. Está aumentando R$10, né? Quando você vai tirar o saldo, tirei o saldo no segundo mês, 120. Tirei o saldo no terceiro mês, 130. E no outro aqui seria 140. Juros simples. Se fosse juros compostos, quando eu apliquei aqui
10% de 100, deu R$10, que vai me dar um montante de 110. Se fosse juros compostos, agora eu aplicaria os 10%, a taxa, eu iria aplicar agora em 110 para ir para o segundo mês. Depois, o valor que eu encontraria aqui, que não seria 120, seria um outro valor, eu aplicaria para ir para o terceiro mês, eu aplicaria em cima desse valor. Por isso que é juros sobre juros. A cada mês eu vou aplicando no capital anterior, entendeu? Juros sobre juros. Mas isso aí é juros compostos, a gente vai ver com calma, beleza? Só estou antecipando, mas a gente vai ver detalhado aí o que significa juros compostos, bonitinho, como é que chega na fórmula. Beleza? Mas juros simples, rendimentos constantes, ó, sempre vai ter o mesmo valor. O rendimento é sempre o mesmo, por isso que rendimentos constantes aí em juros simples. Brincadeira de criança. Um outro detalhe que eu coloquei aqui, montantes em PA. Observa aqui, o que é um montante? O montante é quando eu tiro o saldo lá, eu tiro o saldo no caixa eletrônica, vai aparecer o saldo. O saldo vai aparecer o quê? Não vai aparecer os R$10, não vai aparecer o valor dos juros, o rendimento. O que vai aparecer lá no caixa é quanto você tem na conta. O que você tem é o que você aplicou, que seria os 100, somado com quanto rendeu de juros. Ou seja, o montante é igual ao capital, ou seja, quanto você aplicou somado com os juros. Isso é a ideia de montante. E por que ele está em PA? Ó, aqui ficou bem bonitinho aqui, ó. Ele vai 110, 120, 130, 140. Ou seja, ele está aumentando de 10 em 10, porque o rendimento é constante, ou seja, seria uma PA de razão 10. A razão do montante é os juros. Beleza? A razão do montante é os juros. No caso aqui, 10, 10. Brincadeira de criança. Beleza, mas eu escrevi aqui uma relação aqui que relaciona o capital com os juros e essa relação é o montante. Como é que a gente calcula juros? Eu já fiz direto aqui no exemplo, mas tem uma fórmulazinha. Como é que a gente chega nessa fórmula? Vamos entender primeiro o procedimento, como é que chega na fórmula. Ó, pense como foi que eu calculei a porcentagem, né? A porcentagem eu fiz 10%. Vou montar aqui de novo. Agora eu vou escrever já com o termo de juros. Eu vou fazer assim, J igual a... Eu fiz assim, vou pegar, só mudar a ordem aqui. Esse 100 é o capital inicial, né? Vou colocar assim, 100 vezes a taxa, né, que é 10. A taxa sempre é percentual, né? Então a gente divide por 100. Agora imagine que eu quisesse saber qual o meu valor aqui após 3 meses. Quanto rendeu de juros, né? Após 3 meses. Aí eu multiplicaria isso aqui por 3, né? Ó, após 3 meses. No primeiro mês gerou 10, no segundo vai gerar 10, no outro vai gerar 10. Ou seja, após 3 meses, se tivesse um tempo de 3 meses, me renderia R$30 de juros, né? Após 3 meses eu teria R$30 de juros. Então aqui o cálculo seria esse, né? Aqui é 100, né? Coloquei só o 10, que é 100. 100 vezes 10 sobre 100 também aqui. Beleza? Aí aqui eu corto 0, bonitinho, faz as contas e encontrarei como resultado 30. Por que eu reescrevi essa brincadeira de novo? De maneira geral, o que é que a gente está fazendo para a gente calcular os juros para um período qualquer? O que foi que eu fiz? Esse 100 aqui é o meu capital, né? Meu capital inicial, né? O 100 ali é o capital inicial. Então, no lugar do 100, de uma maneira geral, eu posso colocar C, que é o capital inicial. Esse 10 sobre 100 é a taxa, né? É o izinho. Então, eu vou colocar vezes I. E o 3 é o período, né? É o tempo. Então, isso aqui é a nossa fórmulazinha lá. Detalhe, eu posso escrever dessa maneira, ou, geralmente, a gente já trabalha assim, ó. Como essa taxa vai sempre percentual, vai ser sempre divisão por 100, então eu já posso colocar isso tudo sobre 100. Como é uma multiplicação, eu posso colocar tudo sobre 100, né? Não altera nada. Então, essa é a nossa fórmula de juros simples. É um CIT, né? O pessoal brinca assim, deixa eu ver também. Jesus Cristo iluminou o templo de 100. Jesus Cristo iluminou o templo de 100. Beleza? Para lembrar. Jesus Cristo iluminou o templo de 100.
Juros simples é isso aí. Jesus Cristo eliminou o templo de sempre. Ou então, juros é igual CIT. Juros é igual CIT. Brincadeira de criança, né? Pronto, então a gente já matamos aqui o conceito, entendeu que o rendimento é constante. Rendimento é o mesmo que juros. Quando eu falar um capital rendeu R$ 1.000 ao longo do tempo. O que rendeu, o rendimento é sempre os juros. Ok? Montante sempre em PA. O que significa montante? Eu já coloquei aqui. Montante é capital mais juros. Esse montante ele pode vir com outra palavra também. É o que você resgata. Resgatou no final aquele valor. É o resgate. Ou seja, ao final eu vou resgatar quanto? Eu apliquei 100, deixei lá por 3 meses. Apliquei 100, deixei lá por 3 meses. Meu rendimento foi de 30. Eu vou resgatar quanto? 130. Então o resgate é o montante. Beleza? Uma outra ideia que a gente tem que enfatizar. Montante, ó, é quando você aplicou somado com juros. Já tinha falado isso. A gente pode também usar essa forma assim, ó, quebrar ela, fazer assim, montante é capital mais juros. Posso fazer montante, capital, juros, a gente já sabe que é CIT, né? Dividido por 100. Então eu posso substituir aqui, eu vou colocar só assim, ó. 100 dividir por 100, tanto faz, né? Já viu que pode dividir ou não. Lembrando, se eu não dividir por 100, na hora que eu for fazer os cálculos, aí eu acrescento o 100, divisão por 100. A gente pode escrever assim, ou então apenas isso, juros, CIT. Aí na hora que eu for fazer as contas, eu lembro que tudo tem que dividir por 100. Beleza? Então, escrevendo dessa maneira, eu posso pegar, perceba que eu tenho uma adição aqui, e meu C é fator comum. Então eu posso colocar C em evidência, vai ficar 1 mais IT, né? Colocando C em evidência. Isso aqui também ó, é uma fórmula para calcular montante de juros simples. Ok? Em juros simples ela não é tão utilizada não. A gente vai ver que tem uma adaptação dela para juros compostos. Em juros simples ela não é tão utilizada. Um problema e outro. A maioria das vezes a gente usa esse conceito aqui de juros simples, que montante é capital mais juros. Agora um problema e outro, a gente vai ver vários exemplos. A gente vai utilizar isso aqui. Mas o que eu faço com essa, eu faço com o inicial de cá também. Vai depender das ferramentas que foram dadas no problema. Beleza? Mas a maioria resolve por isso daqui só. Pronto, então faltou falar esse último tópico aqui, ó. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade de medida. Deixa eu apagar isso aqui. Juros é CIT, já está escrito lá embaixo. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade de medida. O que significa isso? É que se eu tiver lá uma taxa, imagine que eu tenho assim, uma taxa igual a 6%. 6% ao mês. E meu tempo tiver, por exemplo, 12 dias. 12 dias. Você pegou um capital, uma taxa de 6% ao mês. Quanto vai render após 12 dias? Ou seja, ó, a taxa está mensal e o tempo está ao dia. A gente vai ter que converter isso aqui. Isso que ele está querendo dizer, ó, taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Ou seja, eu não posso trabalhar diretamente na fórmula, chegar lá e calcular os juros, ó, fazer, digamos, que seja um capital de 100, supondo. Aí você vai lá, 100 vezes 6 vezes 12, tudo isso dividido por 100. Aí vai estar errado. Por quê? Essas taxas não estão na mesma unidade. Eu vou ter que transformar. Beleza? Eu vou escrever um exemplo bonitinho, que vai envolver isso aqui, essas taxas. E aí a gente faz para a gente ver como é que converte. Beleza? Então, dá pausa no vídeo, anota tudo bonitinho. Eu vou apagar o quadro para a gente fazer uns exemplos que relacionam. Para aprender isso aqui, como é que transforma as taxas. Valeu?
Então, pessoal, dei pausa e apaguei o quadro. Vou pedir para vocês agora, vocês já copiaram tudo, né? Dá a pausa de vocês, dá a pausa, copia tudo. Aí agora dá a pausa de novo, ó. Tem 3 exemplos aí. Tentem fazer. Antes de eu começar a resolver, vocês já tentam dar a pausa no vídeo e tentam fazer. Depois analisa se está tudo brincadeira de criança. Vamos lá, 3 exemplos aí. Depois vocês já fizeram aí, já gabaritaram. Vamos ver se está certa a resolução de vocês. Ó, então eu tenho o primeiro exemplo. Se 10 mil foram aplicados por 10 dias a juros simples, a taxa de 15% ao mês, qual o montante dessa aplicação? Toda aquela leitura rápida, agora a gente volta relendo, criando um banco de dados, extraindo as informações. Então, se 10 mil foram aplicados, esse 10 mil, o que foi aplicado é o capital. Eu vou chamar de C aqui, ó. 10 mil. Aí eu continuo. Foram aplicados por 10 dias, então eu tenho tempo, 10 dias. A juros simples, taxa, ele já está dizendo ali a taxa, 15% ao mês. Ele pergunta qual o montante, ou seja, o resgate lá, né? Qual o montante no final da aplicação? Deixa eu pegar outro piloto aqui. Vamos lá. Então, ele quer qual o montante. Vamos brincar então. Ó, primeiro detalhe, analisa sempre se o tempo e a taxa estão na mesma unidade. Aqui a gente já vê que não está, né? A taxa está ao mês e o tempo está em dias. Então, a gente tem que colocar sempre na mesma unidade. E aí, como é que a gente faz? Observa o seguinte, tem 2 maneiras. Ou você trabalha com o tempo, pega o tempo que está em dias e transforma ele para mês, pega o tempo e joga a unidade do tempo para a mesma unidade da taxa, ou então você pega a unidade da taxa e joga para a mesma unidade do tempo. Então, vamos ver das 2 maneiras. Primeiro, eu vou trabalhar assim, vou pegar o tempo e jogar para a mesma unidade da taxa. Então, como é que eu vou fazer? Eu utilizo a regra de 3, geralmente fica brincadeira de criança. Eu vou fazer até aqui embaixo. O tempo está em dias. Para eu jogar na mesma unidade o tempo da taxa, eu vou pegar esses 10 dias e converter ele para mês. Dias para mês. Aí eu vou analisar o seguinte, dias para mês. Aí você faz o comparativo. Eu sei que um mês, vou colocar aqui, ó. Estou trabalhando com mês e dias. Regra de 3, brincadeira de criança. Aí você faz assim, um mês equivale a 30 dias, né? Considerando o chamado lá, um mês comercial, né? 30 dias. Sempre 30. Jamais a gente vai trabalhar 31. Então, um mês, 30 dias. Aí você vai, 10 dias equivale a quanto de um mês? Aqui já está tendo a cara, né? 10 dias é um terço, né? Mas ó, fazendo a regra de 3 vai chegar justamente nisso. Aí aqui multiplica, né? Cruzado, faz 30. Posso ter que cortar logo 0 para ficar mais a brincadeira de criança. Corto 0 aqui. Então vai ficar 3x igual a 1. Logo x vai ser igual a 1 terço. Esse 1 terço de mês. Então 10 dias equivale a 1 terço em mês. Aí você... Vamos lá, ele está querendo o montante. Só que, pessoal, eu dei uma fórmula para montante para vocês, de juros simples. Tem duas maneiras, né? Primeiro eu fiz essa, montante é igual a capital mais J. E deu outra. Eu falei que a maioria da gente trabalha com essa daqui, em juros simples. Então vamos lá. Essa daqui, para eu achar o montante, que é o que está pedindo na questão, o montante depende do capital, que já foi dado na questão, somado com juros. Então, para eu calcular o montante, eu preciso primeiro calcular os juros. Então vamos lá, calcular os juros. Juros, a gente já viu que é CIT, né? Jesus Cristo iluminou o templo de Sem, né? Juros. Aí vamos lá, substituir. Então vai ficar J igual capital, 10 mil,
taxa 15, tempo não vai ser 10 dias, o tempo vai ser 1/3, porque está em mês, né? Colocar tudo no mesmo padrão, mês com mês. A gente fez a conversão lá, então 1/3. Tudo isso, colocando o de para baixo para ficar bonitinho. Tudo isso dividido por 100. Eu posso cortar o zero aqui para ficar legal a brincadeira, mais simples. Posso cortar. Posso simplificar aqui também o 15 por 3, que vai dar 5, né? Sobrou 100 vezes 5. Então, juros é igual a 500. Juros é 500. Só que ele não estava pedindo juros, ele estava pedindo montante. Aí fica a brincadeira de criança. Montante vai ser o capital somado com os juros. O capital era 1.000. 1.000 mais 500, vou ter 1.000 e... 1.000 que? Desculpa. O capital é 10.000. 10.000 com 500, 10.500. Brincadeira de criança. Resposta à letra B, né? Observa o que eu falei. Duas maneiras. Você pega o tempo e deixa o tempo de acordo com a taxa, a unidade do tempo de acordo com a taxa, que foi o que eu fiz. Ou então poderia fazer também, ó. Vai dar no mesmo. Vou fazer aqui só o esboço, viu? Se eu quisesse, imagine que você quisesse, ó, eu prefiro, você dissesse lá, eu quero transformar, e se fosse para transformar a taxa, pegar essa taxa que está mensal e jogar para uma taxa ao dia, tá? Aqui está ao mês. Se eu quisesse transformar ao dia, porque para deixar no mesmo formato do tempo, como é que faria? Aí você pegava o seguinte, ó. Aí nem precisa da regra de 3. Você pode pensar, só analisar aqui, ao mês, né? Você quer transformar o mês ao dia, aí você vai pensar, vou colocar aqui do lado, ganhar espaço, para ficar melhor de entender. 15% ao mês. Aí você pensa assim, esse M é de mês. Um mês tem quantos dias? Aí você vai lá, 30, né? Um mês tem 30 dias. Pronto, aí você vai pegar esse... o jogo vai ser o seguinte, você vai pegar esse 30 e dividir ou multiplicar por esse 15. Aí você vai pensar, pô, Zé, mas como é que eu vou saber se eu vou dividir ou se eu vou multiplicar? Simples. Você está com a taxa mensal. Você vai passar para uma taxa ao dia. Você está com aí você vai analisar sempre assim, ó. Mês e dia. Quem é maior? O mês. Você quer passar de uma coisa maior para uma coisa menor, que é dias. O mês é maior do que dia. Então você vai passar do maior para o menor. Se eu vou sair do maior para o menor, eu tenho que dividir. Agora, se por exemplo fosse aqui ao ano e você fosse passar para o mais, você vai pensar assim, se fosse aqui mês, vamos pegar aqui mês, e eu quisesse jogar para anos. Aí você está com mês, quem é maior, mês ou ano? Aí ano é maior, então eu vou sair de uma coisa menor, vou sair de um menor para um maior, eu teria que multiplicar. Como eu estou saindo do maior para um menor, aí eu tenho que dividir. Eu vou fazer mais exemplos desse tipo para ficar mais brincadeira de criança. Mas a ideia é sempre essa. Aqui eu estou uma coisa maior, mês, vou passar para uma coisa menor. Então, eu divido. Sempre vai ser 30? Não. Por exemplo, se fosse anual, aí você vai fazer o quê? Um ano tem 365 dias. Ok? Mas vamos continuar aqui. Depois eu faço mais exemplos, fica brincadeira de criança. Então, pega o 30, como eu vou sair do maior para o menor, eu vou pegar e dividir, né? Então, isso aqui vai ficar 30 dividido por 15, né? Ó, 30 ao mês, aí eu peguei o mês, tem 30 dias, e agora é só dividir. Só que na realidade a gente pega a taxa e divide pelo período. Então vai ficar 15 sobre 30. Ok? Não é o contrário, eu tinha até falado errado no início. Eu falei esse dividido pelo canal. É a taxa dividido pelo período. Ok? Aí vai ficar aqui. Eu posso trabalhar com fração, né? Vai ficar meio. Ok? Meio. Aí vamos ver se dá o mesmo resultado. Isso aqui é a outra maneira de se resolver. Eu mesmo prefiro geralmente fazer a regra de 3 e transformar o período de acordo com a taxa, fazendo a regra de 3. Não mexer com a taxa, deixar a taxa fixa. Mas se quiser, esse procedimento aqui. Então vamos lá.
Então, eu faria o mesmo cálculo dos juros, ó, ficaria juros, mesmo cálculo, só que agora vai ficar 10.000, quer dizer, 10.000 vezes. Aí agora eu alterei a taxa, em vez de ser 15, vai ser meio, vezes, aí, ó, aqui é um terço, só que agora eu peguei o quê? Eu peguei a taxa e joguei para dias, né? Então eu vou trabalhar com o tempo em dias. Então o tempo em dias é 10. Tudo isso dividido por 100. Vamos ver se dá o mesmo resultado. Aí vai ficar aqui, posso cortar 2 zeros com 2 zeros. Aqui, 100, eu posso dividir por 2, que vai dar 50. 50 vezes 10, 500. Ou seja, dá no mesmo, ó. Os juros continuam dando 500. Brincadeira de criança, né? Então fiz das duas maneiras. Pode pegar taxa de acordo com a unidade, ou tempo de acordo com a taxa, então a taxa é do subespécie. Beleza? Fica a brincadeira de criança. Depois a gente vai ter mais exemplos desse para ficar brincadeira de criança. Vamos lá, vou apagar esse aqui para a gente fazer o exemplo 2. Vamos que vamos. O exemplo 2. Se uma pessoa deseja obter um rendimento, vou já destacar as informações aqui, ó. Se uma pessoa deseja obter um rendimento de 27 mil. Rendimento, de acordo com o que eu tinha colocado aqui no início, rendimento é o mesmo que juros, né? Cuidado que a gente confunde às vezes, ó. Se a pessoa deseja obter um rendimento de 27 mil, aí você vai colocar como se o rendimento fosse um montante, e aí a questão dá errado. Beleza? Rendimento é o mesmo que juros. Rendeu, você aplicou 100 reais, lhe rendeu quanto de juros? Rendeu 10, lembra do início, ó. Então, rendimento é o mesmo que juros. Então, J27. Eu aposto que muita gente aí pensou em colocar M27. Cuidado, para não escorregar na casca de banana. Dispondo de 90 mil reais, né? Dispondo de 90 mil. Isso que ele dispõe é o que? O capital, né? Dispondo de 90 mil. Aí ele pergunta, aqui taxa de juros simples, aqui taxa, né? Ele quer saber a taxa, só que ele diz que essa taxa quinzenal. A taxa de juros simples quinzenal, o dinheiro deverá ser aplicado num prazo, um tempo aí de 5 meses. 5 meses. Beleza? Então ele quer saber a taxa, só que essa taxa ele já está dizendo no problema que ele quer uma taxa quinzenal. E o tempo está mensal. Então eu tenho que brincar com essas coisas aí. Eu tenho que deixar na mesma unidade o tempo e a taxa. Primeira coisa. Como é que eu faço? Como aqui, ó, eu não tenho um valor, então eu não tenho como transformar nada aqui, porque isso aqui é justamente o que eu quero descobrir. Eu vou ter que adaptar é o seguinte, o tempo aqui, em vez de eu trabalhar com mês, 5 meses, eu vou ter que trabalhar com a unidade de medida da taxa, que no caso vai ser o quinzenal. Eu vou pensar o seguinte, estou com 5 meses, um mês tem 2 quinzenas, né? Um mês tem 2 quinzenas. Um mês, ó, pode até brincar com a regra de 3. Um mês tem 2 quinzenas. Então, se eu tiver 5 meses, eu vou ter quantas quinzenas? E aí, regra de 3 simples, só multiplicar. X vai ser igual a 10, né? Um mês tem 2 quinzenas, 5 meses, 5 vezes 2, vai ter 10 quinzenas. Então, eu transformei aqui, ó. Em vez de eu trabalhar com 5 meses, eu vou trabalhar com 10 quinzenas. 10 quinzenas. Beleza? Vou apagar ele para a gente ganhar espaço. Então vamos que vamos. Então já coloquei, agora está todo mundo na mesma. A taxa está quinzenal e o tempo também. A mesma unidade de medida.
Vamos lá, ele está querendo saber a taxa e deu juros e deu o capital, né? Beleza, vamos lá. Então, se uma pessoa deseja obter um rendimento de 27 mil, dispondo de 90 mil a taxa de juros simples quinzenal, pergunta, então se ele já deu juros, eu vou lá, juros é igual ao capital vezes I vezes T, né? Isso sobre 100. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ter os juros, que é 27 mil, igual a 90 mil, que é o capital, vezes a taxa que a gente quer descobrir e o tempo, que vai ser 10, né? Tudo isso dividido por 100. Beleza? Brincadeira de criança, substituir. Aqui eu posso suportar dois zeros com dois zeros. Eu vou ter 27 mil. Aqui sobrou 900 vezes 10, que vai dar 9 mil. Deixa eu fazer mais embaixo aqui, pessoal. Estou muito embolado. Eu vou ter 27 mil igual a 9 mil vezes I, né? Posso simplificar aqui 3 zeros desse, com 3 zeros desse, vai me sobrar 27, aqui está 9i, né? Então vai ficar 27 dividido por 9, né? Então I vai ser igual a 27 dividido por 9, que dá 3% a quinzena, ou seja, letra D. Tranquilo? Brincadeira de criança? O exemplo 3, para a gente fechar. Vamos lá, vou apagar essa parte de cá, apagar o iniciador aqui do exemplo 1, para fazer os cálculos do exemplo 3. Aí bom na sala dizer assim, não copiei ainda, já foi. Aqui. O bom do vídeo é isso, né? Que aí só voltar um pouquinho, dar pausa e anotar tudo direitinho. Brincadeira de criança. Vamos lá, exemplo 3. Certo valor que foi aplicado em juros simples durante 2 anos. Vamos destacar aqui. Primeiro eu vou fazer uma leitura rápida, eu vou fazer para o vídeo não ficar tão longo, eu vou destacar as informações. Certo valor, terceiro, certo valor, então capital, né? Geralmente, vamos ver. Certo valor foi aplicado a juros simples durante 2 anos. Então eu tenho tempo, 2 anos, com taxa de juros 5% ao mês. Então a taxa 5% ao mês. No final do período, o valor resgatado, resgate é o que? Resgatei X, resgatei é o montante, não é isso? O resgate é o montante. Então, resgate é o mesmo que tirar o saldo lá e viu lá na tela. R$880. O valor inicial desta aplicação. O valor inicial é o capital, a gente vai colocar a interrogação lá em cima. Ele quer saber o capital. Ele deu o montante, a taxa e o tempo não está na mesma unidade. Tem que transformar, né? Vamos lá, vamos ver qual é que fica mais fácil aqui. Como é que eu faço para transformar? Você já viu que pode pegar, transformar
de anos aqui para mês, né? Ou então, pega isso aqui e joga para cá. Vamos ver como fica mais fácil. Transformar de anos para mês é bem mais fácil, né? Vamos trabalhar com mais conveniente. Então aqui é só fazer, 2 anos, eu quero 2 anos jogar para meses. Brincadeira de criança. 1 ano é 12 meses, 2 anos, 24 meses. É isso aí. Moleza, né? Brincadeira de criança, isso aí. Vamos lá. Ele deu um montante. Você pode jogar naquela fórmula. Montante é igual a C1 mais I vezes T. Ou pode jogar nessa. Eu vou trabalhar com essa daqui, ó. Tanto faz. Qualquer uma das duas. Eu vou trabalhar com a de cá. Vamos lá. Montante 880 igual C, que é o que a gente quer saber, mais J. Só que J é CIT, né? J é CIT sobre 100. Ok? J é CIT sobre 100. Então eu vou substituir logo aqui para ficar bonitinho. IT. O IT eu tenho, o I é 5 e o T é 24. T é 24 em meses, 24 meses. Então eu vou ter 880. Aqui eu posso fazer 5 vezes 24. 5 vezes 24, vamos fazer as continhas do lado. Vai dar 120, né? Então, vai ficar 120 sobre 100. 120 sobre 100. Só que isso tem um C, né? O C que está multiplicando. Posso cortar um zero com um zero. Brincadeira de criança. Ficou 880 igual. Aqui ficou 12C sobre 10. Mas eu posso trabalhar com decimal, dividir, ou então tiro o MBC. Vai ficar, tirando o MBC, vai ficar 10C mais 12C. Então eu vou ter 22C sobre 10, né? Tiro o MBC. 22C sobre 10. Daí, multiplico 10 para cá. Então vai ficar 8.800 multiplicando aqui, igual a 22C. Logo, C vai ser igual a 8.800 dividido por 22. Aí eu vou fazer 88 por 22 dá 4, né? Sobra nada. Desce os outros 2 zeros aqui. 2 zeros cá. Ou seja, 400. Então o capital aplicado foi R$400. Brincadeira de criança, né? Então beleza, pessoal. Resolvi os 3 exemplos. Deu para esquematizar um pouquinho. Na outra aula a gente vai ver juros compostos. Para fazer mais exemplos também de conversão de taxa. Fazer vários exercícios aí para ficar bem brincadeira de criança, ok? Eu ia dar logo a definição de juros compostos. Só para o vídeo não ficar muito longo, para você não estar assistindo lá e cochilando. Aí eu vou parar aqui com os juros simples. Aí na próxima aula eu dou o conceito de juros compostos. A gente faz muito exercício de juros compostos também. O que é o que cabe mais juros compostos? Mas essa ideia inicial é preciso para ficar a brincadeira de criança lá, a parte de juros compostos, que vai ser batida mais em exercício. Valeu, valeu!